Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvah Total. Bem-vindos ao canal para mais um estudo de um pedacinho da Torá. Vamos, nessa semana, continuar o estudo do Aleph Beit. Então, convido você a abrir o teu coração para ouvir diretamente nele os ensinamentos do Eterno. Nesse estudo, nós falaremos sobre a letra Kaf, ou letra Raf. Né? A letra Kaf, ou Raf, ela tem dois sons, ela nos permite duas vocalizações, né? E é a 11ª letra que estamos estudando, ou seja, chegamos à metade das letras do Aleph Beit. E nessa letra, que também dessa forma como ela se apresenta, o seu som é Raf, né? com esse R, Raf. Né? Muitas vezes na transliteração é apresentado em vez de um K, uma letra C. Né? Mas para não confundir com o Raf, o som Raf que vem da letra Het, é comum você encontrar também com a letra K. Né? E ela deu origem justamente à letra K do grego e a letra K, o nosso K, né? Que nós utilizamos na língua portuguesa. Quando ela vem com esse dagesh, né, esse pontinho central, o seu som passa a ser kaf, é um som mais duro, kaf, em vez de raf. Né? O kaf sai mais no palato e o raf sai mais da garganta. Né? Então, essa letra ela tem o valor 20. E o que significa isso? Nós já vimos aqui da letra Aleph, a letra Yud, os valores decimais, né? As unidades do 1 ao 9 e o 10, o Yud, que é uma passagem para um nível superior. E a partir de agora, todas as letras vão ser dezenas, né? Até a letra Kuf, que passa para um novo estágio, a letra Kuf vale 100, nós vamos ver em breve. E nós temos agora uma transcendência de nível, né? Nós passaremos agora a contar 20, 21, 22, até o 29 e passaremos ao 30. O 30 é a próxima letra, a letra Lamed, né? Que vai nos trazer o ensino, o ensinamento. Então, essa letra ela tem muita importância dentro do Aleph Beit, ela tem muita importância dentro da Torá, dentro da língua hebraica, da língua Kadosh, né? Porque ela nos traz muitos significados nesse momento que passamos da unidade para a dezena, nesse momento que transcendemos os numerais e passamos para as dezenas. Né? Então, nós já vimos que a letra Yud, ela representa a mão, né? Mas a mão no sentido de todo o braço. No hebraico não há essa distinção de mão, braço e braço, né? Assim como não há distinção entre pé e perna. Né? Então, Yad é justamente toda a mão, né? Que representa aqui essa vareta, né? Que é utilizada para ler a Torá, né? Porque a Torá no rolo de Torá você não deve tocar a mão, você não deve tocar nas letras, você não deve tocar no rolo da Torá. Então, você utiliza essa vareta aqui para apontar a letra que você está lendo, né, para acompanhar, facilitar a sua leitura, permitir que a sua leitura seja correta. Né. Mas a letra Kaf, ela não representa a mão. A mão ela tem uma particularidade. A Kaf representa justamente a palma da mão. Né. A mão nessa forma aqui, você vê que forma um espaço aqui, um côncavo, né? Que você pode ter muitos movimentos com a mão, mas a palma da mão são poucos os movimentos que você tem. Né? A palma da mão
ele tem poucos movimentos, né? Você dobra um pouquinho, você fecha um pouquinho, mas você não consegue fechar como você fecha os dedos da mão. Então, essa característica da palma da mão vai nos trazer muita simbologia subconsciente para essa letra, né? A forma como nós entendemos essa letra, a forma como nós lemos, né? E quando a gente fala subconsciente é porque muitas vezes a gente não se dá conta, né, do que está acontecendo. E essa forma da letra Kaf ou Raf, né, ela lembra um útero, né? Se você for olhar no livro de anatomia, por exemplo, a figura de um útero é mais ou menos essa aqui, esse formato, né? Mostrando que daqui você pode gerar alguma coisa, né? O útero, a palavra útero vem, nós lemos em hebraico rechem. Rechem é a palavra útero, né? Que significa útero. E dessa palavra é que surge Rahamim. Rahamim é a misericórdia. Misericórdia e útero têm uma relação muito grande, porque a mulher, quando gera uma criança, né, quando ela concebe e gera, ela é a representação da misericórdia, como nós já citamos em alguns módulos anteriores, alguns shiur anteriores, né, shiurim anteriores, nós falamos da misericórdia da mãe da mulher que alimenta um novo ser, que dá tudo para o novo ser sem querer nada em troca, sem que esperar que nada venha em troca, né? Então, essa simbologia do útero, essa simbologia da mão, né, desse côncavo da mão, dessa capacidade da mão segurar alguma coisa na sua palma, é muito forte, né? E tem uma representação muito grande dentro da língua hebraica e dentro da Torá. Né? Então, a mão, a palma da mão é limitada, a palma da mão, a gente viu que não consegue fazer muitos movimentos, a não ser fechar, dobrar um pouquinho, mas nós temos a mão que cumprimenta, nós temos a mão que pode, que pode bater, que pode, a mão que pode bater, a mão que pode receber algo, né? E geralmente a mão ela ela tem um movimento, mas a palma da mão é a palma com a palma da mão que você recebe alguma coisa, que alguma coisa chega até você, né? Que você consegue pegar, né? Seja lá o que for, né? Seja uma 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 tzedakah, né? Seja algo que você precisa para desenvolver algum projeto, algum trabalho que você está fazendo, em que você está envolvido. Então, justamente, a mão, a palma da mão é aquela que você recebe. Né? Então, essa característica ela é muito forte. Né? Com a palma da mão que você recebe alguma coisa, que você recebe o que você precisa, aquilo que vai te completar. Né? Então, nós temos essa dobradinha aqui, Yud, né? A mão, a mão como um todo, né? O braço e os dedos e a palma que está incluída na mão, e nós temos o receber, né? A Kaf, a letra Kaf, que está associada a esse receber. Né? Então, a mão aberta, né? Essa mão aberta que é a mão aberta, essa aqui, né? Ou essa aqui é a que você permite você receber alguma coisa. Né? Então, nós recebemos o que? Nós recebemos da Yud, nós recebemos essa semente. Né? Então, quando você está falando de um útero, né? Esse útero recebe uma semente que vai fazer com que se desenvolva um novo ser. Né? Então, isso é muito importante, é bom guardar essa simbologia justamente no momento que a gente vai falar que a Kaf é a letra fundamental da palavra Brahá. Né? Brahá
significa a bênção que você faz ao Eterno, a bênção que você pede para o teu próximo, a bênção que faz com que a sua vida, que você receba na sua vida tudo que você precisa para ter uma vida de plenitude. Né? Então, é com a palma da mão que a gente faz essa, essa bênção, com a palma da mão que a gente recebe. Né? Então, quando a gente ora, quando a gente pede alguma coisa ao Eterno, quando a gente solicita algo para nós, nós geralmente utilizamos a mão, né, dessa forma, nós aproximamos as duas palmas para receber nessas duas palmas, ou então nessa forma de útero, né, essa forma de útero, que é uma forma de uma mão fechada, né, que representa aqui um útero, nessa forma aqui que a gente está fechando a mão para fazer a nossa oração, fazer o nosso pedido ao Eterno, para que Ele insemine dentro, dentro de nós aquilo que estamos precisando, aquilo que estamos necessitando. Né? Então, a mão transforma esse poder de bênção num ente físico, da mesma maneira que a mulher recebe no seu útero uma semente, um, ela é fecundada no seu útero e aí daí ela produz um novo ser vivo. Na oração, na prece, a gente recebe uma semente do Eterno que vai então formar dentro de nós, realizar dentro de nós um ente físico. Né? Então, há essa comparação entre a oração e a bênção. Né? E a bênção, ela só vem através da misericórdia do Eterno. Só a misericórdia do Eterno vai fazer com que você receba a sua bênção. Né? Colocamos também, muitas vezes, a mão na cabeça de alguém, né? Como uma forma de proteção. Ah, passando aqui dessa forma que nós temos de colocar as mãos, né, como o Kohen Gadol. O Kohen Gadol, quando abençoa, ele coloca a mão numa forma especial, ou seja, colocando a mão nesse formato aqui, nessa forma aqui, onde se forma a letra Shin. Né? Então, essa letra Shin representa o nome Shaddai, o nome do Eterno, o guardador das portas de Israel, ou seja, o guardador que vai trazer para você as bênçãos do Eterno, né? O Eterno que vai te trazer todas as bênçãos. Então, o Kohen Gadol, quando abençoa nos templos atuais, nas sinagogas atuais, quando o Kohen Gadol abençoa, né, principalmente na oração da Birkat Kohanim, quando recita a Birkat Kohanim, o Kohen Gadol faz assim, dessas com as duas mãos, né? Uma mão a gente às vezes tem mais dificuldade, mas ele faz assim, dessa forma, passando para você as bênçãos do Eterno. Né? A Birkat Kohanim é uma bênção que a gente faz sempre para o próximo, né? Pedindo que o Eterno abençoe e guarde o próximo, que o Eterno levante a sua face sobre o próximo e dê misericórdia a ele, que é justamente a misericórdia que a gente está falando aqui do útero, né? E que levante o seu rosto sobre o teu próximo e traga para ele a plenitude que vem com a bênção, né? A plenitude que vem com a bênção. Então, quando a gente faz a oração, logicamente a gente não faz nessa forma do Kohen Gadol, porque nós não somos Kohen Gadol, né? Então a gente, quando recita aqui no canal a Birkat Kohanim, a gente não faz essa bênção, né? Não faz essa posição da mão, porque nós não somos nós não somos Kohen Gadol para fazer isso. Né? E também, muitas vezes, a mão, né, a mão sobre a cabeça, ela traz uma tranquilidade para a pessoa, ela traz uma, uma paz, ela traz uma sensação de plenitude, de descanso, de afago, de aconchego. Né? Então a mão, ela serve para fazer esse aconchego. A palma da mão é muito utilizada dessa forma, né? Entre pais e filhos, entre amigos, né? Um abraço, um afeto na cabeça. Então, mas
Muitas vezes também é aquela situação em que você está em desespero, você está em uma situação muito difícil, algo deu errado no trabalho, alguma coisa aconteceu, e você se desespera, coloca a mão na cabeça para tentar se acalmar, para tentar buscar uma solução, de uma certa maneira, solicitando aí ao Eterno uma, uma solução para aquele problema que você está enfrentando, aquele problema que está te causando muitas dificuldades. Então, é dessa forma que você muitas vezes faz de maneira inconsciente, a gente faz isso, né? Nós vemos isso nos esportes, né? Quando o craque perde um gol, ele fica aí desesperado, ele coloca geralmente a mão na cabeça, nossa, como é que eu fiz isso? Né? Como é que eu fiz dessa forma? Eu preciso fazer melhor, eu preciso melhorar esse meu chute, ou enfim, em todos os momentos em que há uma dificuldade, geralmente a gente coloca a mão na cabeça em sinal de que necessita, né? Necessita de uma luz, necessita das bênçãos do Eterno, né? E muitas vezes também é usado aí para fazer passes de cura, e as pessoas que trabalham nessa linha, nas religiões, elas utilizam muito essa, essa técnica, né? Essa forma de utilização da letra Kaf, e muitas vezes sem saber por que está fazendo isso, né? Achando que tem um poder, mas na verdade o poder não é da mão da pessoa, o poder é a bênção que vem do Eterno, né? A bênção que vem do Eterno através dessa sua mão, através desse útero em que é inseminado, através desse útero é inseminado alguma realização física, né? Então, é dessa forma que a gente entende como age a mão, qual o poder que a gente tem na mão. Na verdade, o poder não está na mão, o poder está nessa fecundação que vem do Eterno, essa brahá que vem do Eterno, né? Então, se a gente lembrar, nós vamos ver aqui essa semana, nós vamos ver na porção boa nós temos esse, se não me engano é porção boa que já temos esse não, mais à frente, nós ainda estamos na porção boa, é bem antes disso, mas mais à frente nós vamos ver um momento em que, o Eterno vai passar por Moshe, e como Moshe não pode vê-lo, não pode ver em toda a sua glória, senão ele seria eliminado, né? Então o Eterno diz a ele: Verraiá ba'avor kevodi, Vesamtar benikrat hatsur, Vesakuti kafi, kafi alecha ad abri. E quando passar a minha glória, te guardarei em uma fenda da montanha e te cobrirei com a mão até que eu haja passado. Ou seja, o Eterno vai colocar a mão sobre a cabeça de Moshe e passar, para que Moshe se proteja. Então a Kaf, né, ela traz essa bênção, mas ela também traz a proteção do Eterno. A proteção do Eterno vem nesse momento em que ele coloca a mão sobre a nossa cabeça, né, nos protegendo, seja da sua imensa glória que vai passar por nós, né, que nós não temos condição de absorver, não temos condição física de absorver tamanha energia, tamanha carga de energia, nós não temos condição de receber isso, né? Se nós recebêssemos a bênção todas as bênçãos do Eterno, nós desapareceríamos rapidamente, né? Então, a bênção é dada na medida certa, na medida que nós precisamos. Então, ele nos cobre, protegendo, nos abençoando e nos protegendo. E é justamente dessa palavra rapi, né? Rapi, que vem o termo, e desse termo aqui, né? desse significado que está inserido nesse texto, nós temos a palavra kippah, né? O kippah, que é o kippah, né? Kippah
é essa cobertura que o povo judeu, o povo que confia no Eterno, né, coloca, o povo israelita, o povo que confia no Eterno, coloca sobre a sua cabeça, significando que o Eterno o está protegendo, o está cobrindo, o está cobrindo dessa forma como ele colocou para Moshe. Né? O kippá, ele não é uma determinação da Torá, a Torá não fala nada sobre o kippá, a Torá não diz para usar o kippá, né? Mas o kippá foi adotado num período da história em que era proibido ao povo judeu usar o tzitzit, ler a Torá, enfim, foi um período de opressão muito grande, e aí eles adotaram essa solução, né, uma forma de lembrar das 10 das palavras, né, lembrar das 10 das palavras, né, que é a função do tzitzit, né, você lembrar das mitzvot do Eterno. Então eles passaram a usar essa cobertura, que veio disfarçada em forma de chapéus. Até os anos 50, 60, as pessoas, os homens usavam chapéu sem saber que estavam usando essa cobertura, esse kippá, né, essa mão do Eterno sobre a sua cabeça. O chapéu entrava como uma forma como um vestuário, mas na verdade a simbologia que vinha por trás dele é essa simbologia que está na Torá, né? A bênção do Eterno, a proteção da mão do Eterno sobre a sua cabeça. Né? Então, o judeu usava o kippá, muitos usam chapéus até hoje, os ortodoxos utilizam chapéu até hoje, e na nossa cultura o chapéu foi caindo de moda, né? Foi saindo e passa a ser apenas como uma proteção contra o sol nos olhos ou contra o sol na cabeça, né? Pessoas assim que têm pouco cabelo como eu, é muito comum a gente usar um boné, um chapéu, mas na verdade a origem vem dessa proteção que nos traz o Eterno. Né? Então, essa brahá, essa bênção do Eterno que recai sobre nós, ela vem representada nessa forma do kippá, né, que é uma forma côncava, né, que é a forma da palma da mão sobre a cabeça. Né? E aí nós vamos ver a importância da mão. Né? Nós, seres humanos, acreditam que a mão nos distingue dos animais, porque com as mãos a gente consegue realizar muitas coisas, a gente consegue fabricar coisas, a gente consegue criar, né, no sentido do criar humano, que é a transformação de elementos, né, transformação de material. Nós não criamos no sentido do eterno, no sentido de criar do nada. Nós criamos a partir de uma transformação de um material em outro. Né? Muitos acreditam que o ser humano é distinguido dos animais por conta disso, mas não é isso que distingue, na verdade, o ser humano dos animais. Não é essa capacidade da mão realizar coisas, porque a mão não realiza nada, né? A mão não realiza nada. Nossas mãos, a importância delas é justamente essa característica aqui, esse valor numérico dela é 28, né? 28 é o valor numérico dessa palavra cor, que é o poder, que é a força do Eterno que está em cima de nós, e é com esse número 28, né? Esse número 28 representa as 14 falanges de cada mão, né? Nós temos 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui formando 12, né? E aqui nós temos mais duas, 14, e 14 da outra mão, formando 28. Então, com essas 28 falanges, que coincidentemente é o número de letras do primeiro verso de Bereshit, né, da criação de todo o universo. Então, justamente com essas 28 falanges é que a gente abençoa ao Eterno, a gente pede ao Eterno para abençoar o nosso irmão. Nós não abençoamos ninguém, né? Nós só podemos abençoar ao Eterno por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele
nos apresenta, por tudo que Ele faz acontecer em nossa vida, e nós podemos pedir ao Eterno que abençoe o nosso irmão, que proteja o nosso irmão, né? Então, nós não podemos abençoar o nosso irmão, nós não temos esse poder só vem do Eterno, só o Eterno pode abençoar alguém, e só a gente abençoa no sentido de agradecer ao Eterno por tudo o que recebemos. E nós temos que nessa com as mãos, né, com essa mão que forma essa palavra cor, que forma esse poder, essa força, né, nós trazemos o poder criador do eterno para o nosso mundo. É aí que nós somos semelhantes ao eterno, né? Por quê? Porque aqui, né, nós materializamos na nossa cabeça, nós materializamos na nossa consciência, nós materializamos na nossa Nefesh Hayah, ou seja, a alma vivente que está dentro de nós, a consciência que está conectada ao eterno, através dessa consciência nós trazemos o pensamento, nós elaboramos toda a criação e aí comandamos a mão, né, comandamos a nossa mão para fazer a realização. Né? Não é a mão que realiza, a mão é uma ferramenta, é um martelo na mão de um marceneiro, né, que o martelo sozinho não faz nada, né? Um computador sozinho não faz nada, ele precisa de alguém que programe, mesmo que você ligue um computador e ele fique milhões de anos funcionando, você teve alguém que fabricou esse computador. Então, tudo vem da criação humana que passa, né, que vem da Nefesh Hayah, da alma vivente, e aí comanda, né, comanda essa ferramenta, né, por essa força, por essa energia que vem do Eterno, por esse poder que vem do Eterno, para fazer a sua realização. Por isso que cada um tem uma capacidade diferente, cada um tem uma maneira de viver, de realizar as coisas em sua vida, né? Cada um faz de uma maneira, cada um vive de uma maneira, porque o Eterno deu a cada um uma atribuição. Né? Então, é importante que a gente entenda que não é a mão, né? Não é a habilidade manual que faz, né? Que faz com que as pessoas realizem coisas, mas é a sua consciência, essa consciência que vem do Eterno. A habilidade manual você desenvolve, você com a prática você consegue fazer várias coisas, mas você precisa ter dentro da sua, ter essa consciência para realizar coisas, né? Qualquer um pode ser um cirurgião, pode, né? A princípio pode, desde que ele tenha na sua consciência a a força, o cor do eterno para fazer isso, senão, né, é o nosso muito, amarás ao eterno teu Elohim com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu muito, muito que ele colocou em você, né, dentro da tua Nefesh Hayah, para você realizar através da sua mão. Então, se ele não colocou dentro de você essa chama, né, esse cor, essa força que vai te fazer criar, não adianta você querer ser um cirurgião, porque você não vai ser um bom cirurgião, né? Você pode até fazer coisas muito erradas. Então você tem que descobrir qual é o seu muito, qual é a sua capacidade de realização e fazer o melhor ali, né? E dedicar essa capacidade, dedicar essa realização ao eterno, né? Como diz esse resumo de uma das tábuas, né, as tábuas que se relacionam com o Eterno. Amarás ao Eterno, teu Criador, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu muito. Então, é esse muito que nos traz a nossa alma, que o Eterno insuflou em nossa alma, o Eterno colocou em nossa alma. E a palavra, a letra Kaf, o Raf, ela também é a inicial da palavra Keter. Né? Keter significa a coroa, ou seja, é o nível mais alto de consciência que se pode ter em alguma coisa. Né? Nós tivemos recentemente o falecimento do Pelé, que foi o rei, né? Foi um rei que usou uma coroa porque atingiu o topo, né, da sua consciência, daquilo que lhe foi dado fazer, né? Que era
uma excelência no jogo de futebol, e tem reis em várias áreas, né? Nós temos reis em várias áreas, uma pessoa que é o máximo em sua capacidade, ele é chamado de rei, né? Então tem rei daquilo outro, né? Vários reis, né? Essa é a coroa da, da consciência que é dada àquele que está no mais alto nível, ou seja, dentro do nosso mundo, né, aquele governante máximo, o faraó do Egito, que estava acima de Yosef. Né? Então você está acima de você, só estou eu, ou seja, eu sou o máximo, eu sou o superior, ninguém está acima de mim. E em várias áreas nós temos essa realeza, esse sinal de realeza é justamente o topo, né? O cargo máximo ou a mais perfeita forma de realizar alguma coisa, né? Então ninguém está acima de mim, né? Todos estão abaixo de mim. É assim que a gente vê essa letra Kaf presente na palavra Keter, que é trazida no Pirkei Avot, né? O Pirkei Avot é o livro Ética dos Pais, que são sábios colocam vários textos para que a gente, estudando esses textos, a gente consiga elevar o nosso pensamento ao eterno. Né? Então, os sábios no Pirkei Avot dizem que nem todos, né? Essa palavra Keter, né? Keter, né? Keter representa a coroa. Então, a coroa do poder, ou seja, essa capacidade máxima que a gente pode ter, só vem do eterno. Né? Nem todos podem ter, por exemplo, um outro rei do futebol. Não existiu até hoje um semelhante. Né? Um rei de algum país é o cargo máximo, é a pessoa que tem maior capacidade dentro daquele país. Então, nem todos podem ser rei em alguma coisa, né? Se não desenvolver o seu muito, se não dedicar ao eterno o seu muito. Então, para você vestir a coroa do poder, você precisa se desenvolver muito, né? Caminhar muito em Techuvá para que todo o muito que o Eterno colocou dentro de você, para o Nefesh Hayah que ele colocou dentro de você, tenha total realização no nosso mundo material, no nosso Olam Hazé, no nosso mundo atual. Então, essa coroa não é possível você receber sem muita dedicação, sem ter muito desenvolvimento, sem ter muita meditação sobre os ensinamentos do Eterno. E existe também a coroa do sacerdócio, né? A coroa do sacerdócio que ela é impossível para as pessoas. Por quê? Porque já está definido na Torá quem são os sacerdotes. Os sacerdotes são aqueles descendentes de Aharon. Então, os descendentes de Aharon, os levitas que descendem de Aharon, é que podem ser sacerdotes. Nós não temos essa capacidade, essa condição. Nós não temos como ser sacerdotes, ou seja, nos conectarmos diretamente ao Eterno. E nós temos, para compensar todas essas dificuldades, né? Nós temos para compensar toda essa necessidade a coroa do saber, né? Que é o ensinamento que vem na Torá. Então, quando você estuda a Torá, aí sim você pode desenvolver o teu saber, você pode desenvolver a tua consciência, você pode desenvolver as tuas habilidades. Por quê? Porque você está, então, conseguindo atrair para você as bênçãos do Eterno. Mas não é só saber, né? Quando a gente fala só saber a Torá, não é saber o texto escrito, mas é praticar os ensinamentos, praticar o que está escondido nesse texto, o que está trazido nesse texto, nem tanto escondido, né? Porque as mitzvot do Eterno são muito claras, são muito simples de realizar, e você tem que simplesmente realizar. Quando você realiza isso, você vai ter, então, a coroa que cabe a todos nós, que é justamente a coroa da boa reputação, ou seja, do seu nome. Né? Você não é mais reconhecido pelo que você sabe ou pelo que você faz, mas pelo que você é, né? Pelo que eu sou. Né? O eu sou do Eterno vai desapontar dentro de você, vai desabrochar dentro de você, e você vai ser
reconhecido como uma pessoa de bem, o seu bom nome, né? O seu bom nome, quando você então tem esse conhecimento, né? Você tem a prática da Torá, você passa a ter esse reconhecimento, né? Então, por que isso, né? Porque essa palavra Keter, ela soma justamente o valor 620, né? Que são as 620 letras que estão apresentada nas duas tábuas que o Eterno nos entregou, que em breve nós estaremos estudando aqui no canal na porção semanal. Nós estamos próximo dessa porção, né, a porção Itrô, que vai nos trazer essas 620 letras, que são a coroação de tudo aquilo que a gente faz, de tudo aquilo que a gente precisa realizar nesse mundo, né, que nos foi colocado em nosso ser, né, quando o Eterno sopra dentro de cada um de nós a raiz, a Nefesh Hayah, né, a alma, a alma, a alma vivente que está em cada um de nós com uma característica, com um caminho a trilhar. Né? Então, tudo isso está representado aqui na letra Kaf. Né? Então, nós temos sempre que desenvolver nós essas duas vontades, né? A Hatson, a Hatson de Kabel, a vontade de receber, ver a Hatson Letet, né? A vontade de dar. Por quê? Porque a gente, com a palma da mão, a gente recebe, mas com a mão também a gente dá, a gente faz a tzedakah. Não podemos só querer receber, mas a gente tem que querer dar. Né? A gente precisa doar, a gente precisa fazer a tzedakah, a gente precisa compartilhar tudo aquilo que a gente recebe. Então, a gente não pode ficar só nessa parte aqui do texto, né? Ratson lekabel, lekabel é a vontade para receber e a vontade para dar, a vontade para dar. Né? Então, essa vontade, essas duas vontades, elas têm que estar sempre na nossa mão, né? Hayad Shenu Tenet e Hayad Shenu Kabelet. Então, essas duas vontades, a vontade é a mão que dá é a Hayad Shenu Shenu Tenet e a mão que recebe a Hayad Shenu Kabelet. Então, a mão que dá e a mão que recebe. Então, nós temos sempre que estar atuando da mesma maneira, porque equilibrando essas duas vontades, porque o Eterno nos deu, na sua grande misericórdia, ele nos deu todo, 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 toda a bênção que a gente precisa, ele nos deu essa alma vivente, e nós precisamos então compartilhar tudo aquilo que recebemos, né? Toda a capacidade de produção de nossa mão, dessas ferramentas que ele nos deu, que são animadas pela nossa vontade. Né? Então nós precisamos, não adianta você ser um bom cirurgião e você não fazer cirurgias e não fazer isso de uma forma de doação, né? De dar àquele que necessita dessa sua capacidade, ou seja, não precisa ser só um cirurgião, mas com qualquer atividade que você faça, você tem que sempre fazer o melhor, né? O melhor de você para o teu próximo, como se você estivesse fazendo ao Eterno, né? Porque quando tudo que você faz para o seu próximo, você está fazendo para o Eterno. Então, tudo que você faz de melhor para o teu próximo, né? Se você está doando para o teu próximo o teu melhor, você está doando ao Eterno. Então, é isso que se resume aquela frase, né? Amarás ao Eterno teu Criador com toda a tua teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu muito, é esse muito, né, que você recebeu e que você deve compartilhar. Né? Nós temos também essa outra palavra cor, né? Essa palavra cor aqui, né? Ela tem, como nós já vimos, né? Nós já vimos um cor sem o vav, aqui um cor com o vav, que tem esse significado
de forçar, de obrigar, né, de exigir, né, que alguma coisa aconteça. Não é simplesmente a força do Eterno que cai sobre nós, o número 28, mas aqui nós temos o número 34, né? 34 que soma aqui 20 mais 6 mais 8, 34, que é justamente reduzindo, nós temos o número 7, a plenitude, né? Porque quando você não não dá aquilo que você recebe, você vai ser obrigado, né? De alguma maneira você vai se ver obrigado em compartilhar. E aí não é feito de coração, né? Porque quando você é obrigado, você está sendo intimado a fazer alguma coisa, que é justamente as duas formas da letra CAF. Né? A letra CAF é a primeira das letras, são 5 letras que têm uma forma diferente quando se escreve no final. Né? Então, nós temos uma CAF no início e no meio das palavras, que é essa aqui, a CAF ou a RAF, né? E nós temos a CAF sulfite, né? Sempre no final ela é RAF, né? RAF. Então, no final, ela tem essa outra forma, ou seja, uma forma em que essa aqui a gente poderia dizer que é uma letra curvada e aqui uma letra reta. Né? Essa letra aqui é quando ela se curva, quando você pega essa perna e puxa para cá, ela passa a ter essa forma. Então, essa é uma das primeiras das 5 letras que tem esse significado, né? Esse significado de mudança no final. Por quê? Porque ela nos traz aqui essa ambivalência da letra, né? Essa ambivalência da letra. E a CAF aqui, ela tem então esse sinal de submissão e obrigação. Quando você dá o que você recebe de coração, você não é obrigado a nada. Quando você não dá, você passa a ser obrigado. Então, é aquele que se inclina voluntariamente, é aquele que não tem o pescoço duro, que se abaixa, né? Ele faz isso voluntariamente, ele é um servo que, por seu amor ao Eterno, furou a sua orelha e acompanha o Eterno e é servo do seu Senhor, ou aquele que empina a cabeça, levanta a cabeça, é altivo, é arrogante e não se dobra. Então ele é obrigado, né? Ele vai ser obrigado em algum momento a se curvar. E, na verdade, ele vai ser obrigado por alguém a se curvar. Então, a gente precisa desenvolver essa humildade, né? Não sermos obrigados a atender, né? a ser servos do Eterno, mas nós devemos fazer isso de coração, né? Fazer isso com o nosso coração, é fazer a tzedakah, não ser obrigado a fazer tzedakah, mas você fazer a tzedakah de coração, fazer a tzedakah com a sua humildade, se dobrando para isso. Né? Então, nós temos sempre que entender que muitas vezes a discussão, né, isso aparece muito na discussão, que a gente quer ser sempre razão, mas a gente tem que entender que muitas vezes nós temos razão e muitas vezes é o outro que tem razão. Então nós precisamos nos curvar, precisamos ser humildes para entender, para aceitar tudo o que está, tudo que o Eterno coloca à nossa disposição. E nós vamos ver lá em Eclesiastes um texto muito interessante, né? Porque se a gente lembrar da Torá, em muitos momentos a Torá nos apresenta que é oferecido um punhado de farinha, incenso no Beit HaMikdash, quando a gente faz algum sacrifício, a gente diz lá que ofereça um punhado de farinha, um punhado de incenso, ou seja, justamente esse punhado aqui, né? A mão aqui, a mão que vai trazer esse punhado, essa quantidade. Por quê? Porque é justamente essa forma da letra Kaf, né, de se dobrar, né, da letra Kaf nessa posição de doação, né, de compartilhar aquilo que você tá oferecendo, daquilo que você recebeu. E no Yom Kippurim nós temos que essa doação, o incenso é oferecido com as duas mãos, ou seja, com 2 punhados ao mesmo tempo. Você está
protegendo e você está guardando, né? Você está guardando, é, é, colocando uma proteção em torno de você, né? Então você está nesse momento se colocando nas mãos do Eterno, você está se colocando nas mãos de Adonai, justamente no Yom Kippurim, que é quando você está pedindo, né, se espiando de todos os seus erros, todas as suas transgressões. Né? E nós temos então em Eclesiastes 4:6, nós temos essa frase aqui maravilhosa que diz o seguinte: Tov melor haf nahat mimelor afanim amal urut ruach. É melhor uma mão, um punhado, né, um punhado de serenidade, do que duas mãos cheias de trabalho e de correr atrás do vento. Ou seja, é melhor a gente aceitar aquilo que nos é dado pelo Eterno do que ficar procurando, né? Procurando coisas, correndo, né? Correndo daquilo que nos é dado atrás de coisas que não são nossas. Ou seja, a gente é mais importante você estar feliz numa casa pequena, numa casa humilde, do que ficar correndo atrás de riquezas, né? Riquezas que muitas vezes são recheadas de dificuldades, de contendas, de brigas, de desafetos, enfim, pessoas que muitas vezes correndo atrás de riquezas, elas deixam de viver a serenidade, viver a tranquilidade de uma vida humilde, de uma vida simples. Né? Muita gente hoje corre atrás do vento, né? Corre atrás do vento, procurando por mais e mais, quando tudo que elas precisam está dentro dela e o Eterno supre de tudo o que ela precisa, de tudo que nós precisamos. Por isso nós precisamos fazer a brahá todos os dias, né? Nós precisamos fazer brahá ao Eterno todos os dias, né? Que é justamente a forma, né? E por extenso da letra Kaf. Né? A letra Kaf se escreve com um Kaf e uma P sufixo, um F, né? Kaf, né? Que tem justamente o valor 100, 80 da P e 20 da CAF. Então a CAF ela também representa esse número 100. Esse número 100 são justamente, como dizem os sábios, 100 bênçãos que você deve fazer ao Eterno todos os dias. Você deve abençoar ao Eterno 100 vezes ao dia, né? Abrahar ao Eterno por tudo que você recebe, desde o momento que você acorda até o momento que você se deita, para que uma delas chegue ao Eterno. Você faz 100 bênçãos para que uma chegue ao Eterno. E as outras 99, serão compartilhadas por todos aqueles que servem o Eterno, né? Todos aqueles seres, digamos, celestiais que estão a serviço do Eterno, que estão atendendo ao Eterno, os serafins, querubins, malachim, né? Todos aqueles seres que estão próximos ao Eterno vão também se alimentar das tuas bênçãos. Então você faz 100 bênçãos ao dia, ou seja, 100 kaf, né, 100 brahá, 100 brahot, né, durante o dia, para que uma chegue ao Eterno. Né? Porque não é no primeiro momento que você está numa situação difícil, põe as mãos na cabeça, perdeu o pênalti, né? E aí faz o quê? Né? Pede ao Eterno por luz, mas você tem merecimento para isso? Você ofereceu o teu muito para o teu próximo, você compartilhou aquilo que você recebe, você tem esse merecimento, então você precisa fazer as tuas bênçãos ao Eterno para que Ele a receba, né? Para que Ele reconheça que você, dentro do teu coração, você está realmente agradecendo por tudo que você recebe, seja de bom, seja de ruim, né? Porque tudo é um aprendizado, tudo é a coroa do saber que está te levando cada vez mais e mais próximo ao Eterno. E a palavra kaf e raf, ela tem significados diferentes quando estão no início de uma frase ou
no final de uma palavra, no final da palavra. Por exemplo, no início ela pode ser uma comparação, né, aproximadamente, por volta de, né, e no final ela tem pronome, ela é um pronome possessivo, é o teu, é o vosso, né, avirá, o teu pai, né, teu pai é avirá, é, então, é essa forma de fazer com que a palavra se transforme numa palavra possessiva. É a mão trazendo, é a palma da mão trazendo, né, para o próximo o significado daquela palavra. E é muito interessante, né, que o Moshe mostra para a gente, né, que, novamente, a gente acha que tem domínio sobre o tempo, a gente acha que tem domínio sobre tudo o que está à nossa volta, mas na verdade o tempo pertence ao Eterno. Você pode programar qualquer coisa para acontecer em qualquer momento, você pode acertar o dia, a hora, o minuto e quase acertar o segundo, mas só vai acontecer no momento que o Eterno decidiu, né? Decidirá, porque o tempo para ele é sempre igual, né? Que ele decide que isso vai acontecer. E nós temos nessa porção que estamos estudando nessa semana, na porção boa, nós temos no verso, no verso Shemot, capítulo 11, verso 4, nós temos um momento em que Moshe chega ao faraó e vai dizer ao faraó a orientação do Eterno, o ensinamento do Eterno, a palavra do Eterno, para o momento em que vai acontecer a, a morte dos primogênitos. Né? Então, diz aqui, Vaiomer Moshe, Vaiomer Moshe, disse Moshe, Koamar Adonai, assim disse Adonai, Kahatzot Halayla Aniber Tor Mitzrayim. Por volta de meia-noite, eu sairei entre o Egito, ou no meio do Egito, né? No meio do Egito. Então Moshe diz aqui, Ha, Ka, Ka, né? Kahatzot. Kahatzot. Por que ele está dizendo Kahatzot? Porque ele sabe que o Eterno vai passar no meio da noite, a meia-noite, né? O meio da noite é a nossa meia-noite, no início do nosso dia no mundo ocidental, no mundo que não segue o calendário do Eterno, que não segue a viração do dia conforme a Torá nos ensina, mas é o meio da noite, né? O momento mais escuro da noite e que representa aí a meia-noite. Então Moshe diz por volta de. Por quê? Porque ele não pode precisar em que momento o Eterno vai passar. Será que é meia-noite? Será que é meia-noite 1? Será que é 11h50? Né? Então ele sabe que é nesse momento aí por volta de. Né? Então é que a gente sempre fala, não, é mais ou menos tal dia, é aproximadamente tal dia. Né? Então nós não temos aí o momento certo em que vai acontecer. Você não sabe o momento da sua morte, você não sabe o que vai acontecer na sua vida a partir do próximo segundo, você não sabe nada sobre a sua vida, tudo está determinado pelo Eterno. E mais à frente, no verso 29 do capítulo 12, né, também nessa mesma porção, nós temos aqui o Eterno, né, o Eterno já passando, o Eterno já mostrando o momento que ele passou. Vaierri Barretzi, Vaierri Barretzi, Halayla ve Adonai, Richa e Rika Kol Bechor Be'eretz, né? E aconteceu no meio da noite, ou seja, aqui está determinado exatamente o momento que o Eterno passou. Aqui Moshe está dizendo que ele
vai passar por volta de. Aqui está dizendo que ele passou exatamente no momento que ele definiu que passaria. Então, aqui nós temos essa mostrando aqui que o tempo não pertence a nós, que nós não temos como definir o momento preciso de que algo vai acontecer, porque isso só acontece segundo a vontade do Eterno. Né? E nós temos que a mão também serve para cumprimentar, né? Cumprimentar, né? Cumprimentar. Não vai dar para fazer, são diferentes as mãos, né? Mas esse cumprimento, nós temos aqui duas vezes a palavra yad, né? São duas mãos que se encontram, né? Formando aqui 14 e 14, ou seja, formando a força, né? A força do Eterno. Então, quando a gente cumprimenta de coração, quando a gente cumprimenta com grande afeto, colocando toda a nossa alma nesse cumprimento, né? A minha alma está na minha mão, cumprimentando a tua alma que está em tua mão. Nós nos tornamos verdadeiros amigos. Yedid. Yedid é a palavra amigo, né? A palavra amigo em hebraico, ou seja, quando duas mãos, duas mãos se encontram, formando aqui todo o poder da criação. Nós temos aqui o número 28, né? 28 é a primeira frase de Bereshit, a frase de toda a criação. Então, quando a gente está colocando a nossa mão junto da mão do nosso próximo, a gente está selando uma amizade, a gente está selando um compromisso entre duas pessoas. Né? Então, é essa forma que a gente tem que sempre preservar, né, esse cumprimento. Quando você cumprimenta alguém, você está assumindo uma responsabilidade, você está assumindo um compromisso. Né? Esse cumprimento, né, o cumprimento de mãos que normalmente selam muitas vezes no meio empresarial, no dia a dia, a gente cumprimenta formalizando um acordo, formalizando uma palavra, e ela deveria ser sempre válida, ela deveria ser, ser cumprida, ser válida em todo tempo. Né? Você cumprimentou alguém, você confirmou com alguém um compromisso, você não precisa de nenhum documento escrito, você não precisa de nada, né? Você já está ali colocando a sua mão, né? A sua mão está mostrando que a sua alma está em acordo com a alma do teu próximo. Né? Então esse gesto não deve ser banalizado, esse gesto não deve ser desvirtuado, esse compromisso, essa conexão entre duas almas, nas duas almas que vêm, que são animadas pelo Eterno. Então, é importante também a gente lembrar que quando o ser humano nasce, né, quando o ser humano nasce, ele nasce com as mãos abertas, ou seja, ele está pronto para receber. Né, todo nenenzinho nasce com a mão aberta, pronto para receber, né, e se agarrar a tudo que ele puder. E quando a gente morre, né, quando o ser humano morre, as mãos se fecham, ou seja, você não pode pegar mais nada, né? Tudo que você tinha que pegar, você pegou, ou você não pega mais, né? E tudo vai ficar para trás. Então é isso que a gente tem que sempre lembrar em nossa vida, né? Esse poder que, que a palma da mão, que a letra Kaf nos traz. Shalom, shalom, muito obrigado por participar desse estudo. Espero que você tenha motivos agora para aprofundar mais a letra K, né? Aprofundar mais o teu conhecimento na letra K e entender, né, a importância dessa, dessa letra no nosso dia a dia, né? A importância dessa letra dentro da Torá, a importância dessa letra para a nossa compreensão do mundo que o Eterno coloca à nossa volta, coloca à nossa disposição, né? E agradecer ao Eterno, fazer a sua brahá todos os momentos da sua vida, né? Por tudo que você recebe, por tudo que Ele coloca à tua disposição. E sempre compartilhar tudo o que você recebe, né? Sempre compartilhar de coração tudo que você recebe.
vou trazer para vocês agora a nossa programação semanal, né? Em breve nós teremos mais 2 programas trazidos aqui pela nossa colega, nossa irmã Kessia, né? Que, trazendo da Noruega um novo programa, 2 novos programas, na verdade, né? Trazendo então para você mais e mais estudos da Techuvá Total, né? Para você, para te ajudar no teu caminho, no caminho de Techuvá na tua vida. Então nós temos aos domingos, às 17 horas, o Morel Eniel Oliveira nos trazendo Entendes o que lês. Né? Ou seja, se você tem dúvidas na Torá, se você tem dúvida nos escritos, nos profetas, nos escritos nazarenos, você manda aqui para o canal e ele vai buscar responder da melhor maneira possível a tua dúvida. Né? Depois nós temos às 19h30 no domingo o Moré Marcos Aurélio nos trazendo o Haftará da semana. Né? Nessa semana nós já tivemos no domingo a Haftará da porção boa que será trazida no próximo Shabat. Às segundas-feiras nós temos o Moré Márcio Alencar nos trazendo detalhes da arte escrita, tá? Do que está nos escritos. Né? Então, na terça-feira, nós temos um estudo no momento do hebraico, ou seja, aprofundando o nosso conhecimento do hebraico através do estudo das parábolas de Yeshua. Né? Então, nós temos aqui a chance de aprendermos mais e mais do hebraico. Nas quartas-feiras, a gente tem os Atos dos Emissários com Moré Raimson Corrêa, que nos traz muitos ensinamentos dessa carta, né? Dessa carta de Lucas a Teófilo, né? E que nos traz aí, nos está desmistificando muitos erros trazidos aí pelas religiões. Às quintas-feiras, se o Eterno permitir, nós vamos continuar estudando as próximas letras. Chegamos na metade, temos mais metade, 11 letras a estudar. E no Shabat nós teremos o estudo da porção boa com o Moré Marcos Felipe. Né? Dessa semana ele vai nos trazer aí esse estudo maravilhoso dessa porção, né? E todo o material que a gente produz aqui no canal, ele é disponibilizado no Telegram. Então, quero deixar para vocês o meu shalom, né? Que você tenha um Shabbat Shalom nesse Shabbat, e deixar vocês com a música, com a canção, o Salmo número 1, né, trazido pelo Moré Raimson. Moré Raimson, então, além de professor, é o nosso violão de ouro. Shalom, shalom. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושל עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגם יומם ולילה. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושל עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם ולילה. קיה של כתולה פגל מאי אתם פיו איתה ביתול ועלי לא יבול וכל אשר עשה יסלויה וכל אשר עשה
יצליח, בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך שטוב רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. יורדי הנשעים טובים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, למשל עצי לא ישב, כי בתורת השם חפצו, ובתורתו לביגר יומם ולילה. כישלקטו לפגל מאי, אתם תהיו איתי ביתו, והליל לא יבול. בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך השם טוב רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. כי יודע השם,